Fala aí, gente, eu sou o Ricardo e hoje eu tô aqui pra falar de filmes, uma franquia de filme específica que é a minha preferida. E ainda é uma franquia de filmes de terror. Ah, mas Ricardo, já passou o Halloween, você vai falar de filme de terror agora. Coloque o espírito do Halloween no seu coração, segura firme na xícara, pois começa agora o Com Café. Sim, estou falando da franquia de filmes de terror Halloween. Você deve, se eu falar do assassino dessa série de filmes, vocês devem conhecer. É o notório assassino Michael Myers. Se vocês não conhecem ele dos outros filmes, devem conhecer talvez do filme que lançou em 2018, intitulado Halloween, que é a continuação do primeiro filme. Bom, essa história começa bem lá atrás. Lá em 1978, o primeiro filme, Halloween, A Noite de Terror, foi lançado. E esse filme ficou muito famoso, e tanto que houveram várias continuações, e eu acho que foi por ele ser tão famoso que a Universal resolveu distribuir aí esse filme em conjunto com a Blumhouse. Esse filme lá de 1978 foi um filme que marcou uma geração e foi assim... quem lançou nos anos seguintes o gênero slasher e que teve reflexo em várias outras criações, aí como Sexta-feira 13 e tiveram muitos outros filmes que, por exemplo, Corrente do Mal tem algumas coisas, referências ao filme. Alguns afirmam em A Bruxa de Blair também ter algumas coisas a ver, porque esse filme realmente marcou uma geração. O filme Halloween, A Noite de Terror de 1978, foi dirigido por John Carpenter e Deborah Hill. E o filme era um filme de baixo orçamento, então só $300 mil, o que acabou depois estourando na bilheteria. Foi considerado um dos filmes de baixo orçamento mais rentável, porque nas bilheterias, só nos Estados Unidos, ele rendeu $47 milhões e ele foi orçado em $300 mil. Bom, pra ter noção, a escolha das mortes do filme, do uso, foi uma escolha econômica, porque o filme não é tão sanguinário quanto a gente espera que ele seja. As mortes foram feitas de uma forma mais velada, tinha bastante sangue, mas de uma forma que não fosse usado estardalhaço visceral, que custasse muito para ser produzido. Então eles tinham que respeitar o orçamento. Por isso que a gente vê uma forma de matar no filme um tanto quanto diferente do que a gente já vinha vendo, mas e que serviu muito bem para esse tipo de filme. Ele ficou muito famoso por conta disso, mas também porque ele lançou a atriz Jamie Lee Curtis, que interpretou a Laurie Strode, que foi a menina perseguida pelo assassino Michael Myers. E esse filme repercutiu muito lá nos Estados Unidos, fez com que ele se tornasse muito rentável, porque toda a produção, apesar de ter baixo orçamento, foi muito, muito, muito bem feita. Até a máscara, que se tornou parte fundamental da trama, foi comprada por aí, eu vou dizer, uns $2, um valor assim muito baixo, e ela foi adaptada. Ela foi comprada por ali e foi adaptada, foi pintada e mudaram algumas coisinhas para poder ser usada no filme, o que foi uma jogada de mestre e que fez com que Michael Myers realmente ganhasse vida dentro do filme. Bom, esse filme, que marcou aí a geração, foi responsável por dar referências em vários outros filmes. A trilha inconfundível da saga de filmes Halloween, dessa franquia, foi composta pelo próprio diretor John Carpenter. E a gente não dá pra dizer que a gente não sente uma certa familiaridade quando a gente escuta a trilha sonora em Corrente do Mal, o filme Corrente do Mal. Porque esse filme realmente parece ter levado parte
dessa composição que o John Carpenter fez, tanto na trilha sonora como na estética, o que é muito incrível, porque o Michael também, ele não corria. Ele era ágil, ele era rápido, mas ele matava sempre com serenidade. Devagar, né? E esse filme, o Halloween, A Noite de Terror, ficou aí como o filme de baixo orçamento de mais sucesso até 1999, quando foi lançada A Bruxa de Blair. Sim, o filme é de baixo orçamento também, independente, que se tornou o mais rentável dali pra frente foi A Bruxa de Blair, mas que as pessoas alegam ter referências, ter reflexos de Halloween. Claro, ali todos os filmes parece que mudaram um pouco as suas concepções depois que Halloween foi lançado. Bom, Sexta-feira 13 de 1980 também não esconde que eles pegaram onda no sucesso que foi Halloween para poder deslanchar aí, e também pegaram muitas referências nessa franquia incrível. Mas para falar do terror, nós temos aí o Michael Myers, que é o assassino de todos os filmes, não, né? Vou falar porque lá em 1982 eles lançaram o filme Halloween, O Dia das Bruxas, que resolveu deixar o Michael Myers morto, por assim dizer. Nós tivemos lá os acontecimentos do segundo filme da franquia, que também foi bem aceito pela crítica, e assim, não foi o sucesso que foi o primeiro, mas também teve a sua repercussão. Mas eles resolveram dar um rumo diferente à história. E eles criaram isso que seria uma saga onde aconteceriam dali pra frente aconteceriam vários contos de Halloween, contando sobre histórias diferentes na data do Halloween. Mas o filme, ele não teve a audiência esperada, o público não aceitou tanto que o Michael não estivesse de volta às telinhas. A Laurie Strode, a Jamie Lee Curtis como Laurie Strode também não estava ali nessa produção. E os fãs realmente não acharam isso uma coisa boa para o que aconteceu. Então, esse filme foi deixado de lado e lá em 1988 eles voltaram com Halloween 4, o retorno de Michael Myers. Então ali a gente já tem uma visão diferente com o retorno do Michael Myers, o que todo mundo estava esperando, né? A gente achou que lá no segundo filme talvez o Michael tivesse sido encerrado, mas não, eles trouxeram ele de volta de uma forma diferente nesse quarto filme, onde, como a Jamie Lee Curtis já não fazia mais parte do elenco, eles tiveram que matar a personagem dela. E daí trouxeram a filha dela pra dentro do filme. E essa composição dali pra frente, que foi do 4 ao 6, os filmes entraram numa espécie de declínio, onde eles caíram numa mesmice, numa forma de... o público não achou mais tão interessante. Eles ficaram monótonos, um tanto quanto chatos, quase caíram numa categoria B de filmes de terror. Então, eles já estavam sentindo que a coisa não estava indo bem ali pra frente, mas continuaram fazendo os filmes. Mas voltando assim, tirando tudo isso, a gente tem uma produção independente muito bem montada. Porque lá no começo, lá em 1978, a gente vai ter esse filme de terror que vai revolucionar tudo. Na história, a gente já tem alguns pontos que vão deixar a gente cheio de terror, mesmo se a gente assistir agora esse filme. Eu sei que a qualidade não vai estar às mil maravilhas e, digamos assim, vocês podem dizer, mas era isso? Mas foi um filme que pra época deixou muito terror e até hoje eu acho que eu sinto meio apavorado ao assistir o filme. E eu vou dizer por quê. Eles introduziram, simplesmente já numa jogada muito fenomenal, colocaram a gente como espectador em primeira pessoa, porque a gente estava olhando pelos olhos de quem seria de um personagem que a gente não sabe quem que é. Esse personagem está olhando pela janela e vendo uma adolescente com o seu namorado dentro de uma casa. A gente já fica meio apreensivo, porque a gente sabe que vai ser um filme de terror e a gente tem alguém olhando pela janela, essa adolescente. E a gente vai junto com esse personagem em primeira pessoa entrando dentro da casa
e esse personagem mostra que tem uma mão de criança. Ele pega uma faca e vai em direção ao quarto da adolescente. E a gente já começa a ficar apreensivo. Esse personagem pega uma máscara do chão e coloca no rosto e esfaqueia a adolescente no quarto. Enquanto ela penteava os cabelos, ele acaba esfaqueando ela, o que foi uma cena muito diferente do que a gente vinha vendo, e esse lance em primeira pessoa deu um ar muito interessante ao começo do filme, que deu origem à série de filmes. Bom, quando eles encontram essa criança, eles tiram a máscara dela e a gente percebe que ali começa tudo. Esse é Michael Myers, de apenas 6 anos, que matou a própria irmã. Sim, ele cometeu esse assassinato e quando ele foi pego, ele não esboçou nenhuma reação. Seus olhos estavam literalmente inexpressivos. Ele foi levado para o sanatório e o Dr. Loomis foi quem cuidou do Michael Myers. No começo ele tentou tratar do Michael, mas já mesmo pequeno ele percebeu que não existia nada nos olhos do Michael e nada nele a não ser escuridão, trevas e algo que deveria ficar preso para o resto da vida. Ele percebeu que aquilo não deveria estar entre as pessoas. O filme vai se desenvolvendo e, como a gente sabe, o Michael Myers acaba escapando pouco antes de ser transferido. E o Dr. Loomis vai atrás do Michael Myers. O Michael volta para sua cidadezinha e começa uma onda de assassinatos. O que começa a deixar nós, como espectadores, bem apreensivos. A polícia está procurando ele, mas ninguém acredita do que ele pode ser capaz. E ele acaba começando essa onda de assassinatos e a Laurie Strode vai ser a vítima principal dele, a protagonista dessa série, além do Dr. Loomis, que vai ser o herói desse filme. Tudo isso que eu tô falando, vocês podem estar pensando, mas ele tá dando muito spoiler. Considerando que o filme foi lançado em 1978, eu acho que isso já não é mais spoiler pra ninguém, né? Tantas continuações, tantos remakes, então... mas a Laurie vai ter que sobreviver a essa noite do Dia das Bruxas e a esses assassinatos horrendos. O Michael tem 21 anos e vai acabar fugindo e cometendo todos esses assassinatos na sua cidade natal. Bom, os pontos centrais dessa trama e que tornam também um filme bem diferente foi, como eu falei, o baixo orçamento fez com que o filme não fosse tão visceral, e sim mais sanguinário, mais focado no ato e no medo, no suspense, o que deixou os espectadores bem apreensivos. Uma coisa que ele trabalha muito bem no filme é os pontos de luz e escuridão. A gente não percebe quantos pontos de luz e escuridão existem numa casa onde, digamos, o Michael Myers pode se esconder. Então, ele trabalha muito bem em cima daquilo que está no canto dos nossos olhos, aquilo que a gente viu de relance, que num minuto tá lá e no outro já desapareceu. No que deixa os protagonistas, nos personagens muito apreensivos. Então, tá tudo muito escuro, tem vários pontos de escuridão, vários pontos dentro da casa onde o Michael pode se esconder, e a gente ali como espectador vendo, sabendo que ele tá lá por uma sombra tá colocada, por ver o brilho da máscara, o brilho dos olhos dele, às vezes a gente fica bem apreensivo e os protagonistas não sabem disso. A partir do momento que eles sabem, ou a gente que está apreensível para eles serem esfaqueados, eles começam a ficar paranoicos, porque cada ponto escondido, fora do campo de visão, cada quarto com mais de uma entrada pode ser um local onde as vítimas podem ser esfaqueadas, podem ser mortas, e acaba dando ao filme a gente ficar muito apreensivo, assim como os personagens. A gente não sabe de onde pode vir o próximo golpe, se a gente tá seguro no quarto, onde ele pode estar escondido, porque o filme trabalha muito bem esse processo de luz e sombra, escuridão, e também é uma relação eu acho que com o que a gente sente, com o que está dentro da gente, e ele trabalha muito bem em cima de todos esses pontos. É uma trama muito bem montada, a história é muito bem feita. Começa com uma premissa simples, mas é muito bem desenvolvida e eles trabalham muito bem. Eu acho que o baixo orçamento fez com que eles optassem por algumas opções que fizeram ficar muito, muito bem montado toda essa franquia de filmes. Eu acho que
não dá pra descrever também o que a trilha sonora feita por John Carpenter fez, porque ele mesmo criou a trilha sonora que fez com que a gente realmente entrasse dentro do filme. E foi muito, muito, muito interessante. A gente tá lá com essa trilha sonora que mudou muita, que marcou todas as continuações dos filmes e que fez a gente adentrar mesmo na história, ficar apreensivo nos momentos certos e fez muito bem o uso de todos os pontos da história. Bom, o segundo filme também foi muito bem montado. Bom, nesse segundo filme a Laurie vai direto para o hospital e o Michael não dá descanso para ela, já tá atrás dela e vai continuar essa série de assassinatos no hospital. E é a partir desse ponto que realmente os filmes começam a decair. Até o segundo filme tava tudo bem, mas a partir daí os filmes começam a cair na irrelevância, na mesmice, quase caindo numa categoria B de filmes, até que em 1998 lançou Halloween H20, que foi um filme que trouxe a Laurie Strode, a Jamie Lee Curtis, de volta já mais velha e com uma família, e realmente esqueceu os filmes a partir do 2. Então o 3, o 4, o 5 e o 6... do 3 ao 6, realmente a história não existiu. O H20 esqueceu toda essa parte. Ele continua a partir do Michael ter sido cremado no hospital. Sim, a Laurie Strode está um pouco paranoica e diz que nunca viu as cinzas do irmão, que é uma coisa que o segundo filme introduz, que a Laurie é irmã do Michael Myers. Bom, esse filme pra mim também um dos que eu mais gostei, porque foi uma produção muito boa, a da Laurie Strode enfrentando o Michael, e fez assim a gente esses filmes voltarem ao topo da lista, e foi muito, muito lucrativo. Ela simplesmente botou ali nesse filme um ponto final na história do Michael. Mas a gente pensa, agora sim, né? Eles já saciaram a sede do público, acabaram de um jeito não como a gente esperava que acabasse, mas levando em consideração outras coisas, até que acabou melhor do que o esperado. Então vamos parar por aqui? Infelizmente não! Bom, o Halloween H20 trouxe um vigor muito grande para a série, mesmo com esse reality show do Michael Myers. O Halloween tinha ficado bem, numa colocação boa. É quando eles resolvem fazer um remake que as coisas começam a ficar meio estranhas. Mas além deles terem explicado o porquê do Michael Myers matar, eles tiraram a máscara que era o símbolo do Michael, eles fizeram com que ele tivesse alguma expressão, alguma coisa assim, e ainda trouxeram uma vibe meio sobrenatural. Eu sei que o outro filme já tinha um pouco disso, mas dessa vez a coisa realmente tinha saído dos trilhos. Realmente pararam por aí e a coisa deu uma esfriada. Mas como eu costumo dizer, as coisas sempre dão certo no final. É quando em 2018 lança o filme Halloween. Esse seria a continuação do original de 1978. Eles esqueceram o segundo filme, como se ele não tivesse existido, então eles passaram uma borracha no segundo filme, do segundo até ali, esqueceram os remakes. A gente já podia ter esquecido eles do mesmo jeito, mas esqueceram ali, esqueceram o H20 e resolveram, 40 anos depois que o filme foi lançado, eles resolveram lançar então o Halloween, a continuação do original, que vai contar a história da Laurie Strode. Ela tá de volta, bem mais velha, já com uma filha e uma neta, e ela a vida toda se preparou para o dia que o Michael Myers pudesse escapar do sanatório. Desse filme eu não vou dar muito spoiler, porque eu sei que ele é de 2018, mas ele acaba sendo até meio que recente. Então, o que eu posso dizer é que o filme foi muito bem montado. Nós temos a volta da Jamie Lee Curtis como Laurie Strode, então ela tá mais velha, ela tem a filha, a neta, e ela vai se preparar para o retorno do Michael Myers. Ele tá preso e ele acaba escapando. Sim, isso não é spoiler, porque se o Michael não escapasse, nós não teríamos novidade para esse filme. E como ele começa a sua onda de assassinatos, cabe a
a Laurie para ele. Então ela se preparou muito bem, ela ficou muito bem treinada e usa uma tática muito boa para conseguir acabar. E a gente espera que dessa vez ela acabe de vez com Michael Myers. Esse filme foi distribuído pela Universal em conjunto com a Blue House, sob os olhos atentos do John Carpenter, e foi dirigido por David Gordon Green, escrito por Jeff Fradley e Danny McBrady. E foi uma história muito bem montada, uma ideia, uma grande produção muito bem feita pela Universal e pela Blumhouse. E tudo isso deixou a história muito boa, porque a premissa disso tudo é o que torna a história do Michael muito, muito relevante. E até agora, Halloween 2018 foi o último filme lançado da franquia, onde a gente espera que a Laurie tenha acabado de vez com Michael Myers. Mas eu não acredito que seja bem assim, porque para outubro de 2021 nós temos expectativa do lançamento de Halloween Kills Next Halloween, que vai ser a continuação do Halloween de 2018. Então, estamos bem ansiosos para esse novo lançamento e é claro, né? A gente vai ficar de olho aí nas novidades. Então, já temos um trailer aí bem curtinho que mostra que nós temos aí todo mundo meio desesperado, meio ensanguentado, e no trailer nós vemos o Michael pegando a máscara do chão. Não sabemos ainda o que isso significa, mas nós sabemos que se vai ter uma continuação, provavelmente o Michael esteja de volta, de alguma forma, não é mesmo? Então a gente, assim, eu tô aguardando super ansioso para ver como que eles vão trabalhar essa continuação, que deixou assim, jogou a franquia lá de novo pro top das listas, e eu fico muito ansioso com uma produção dessa que vai fazer essa continuação incrível que a Universal e a Blumhouse já fizeram com o de 2018, e espero que seja muito boa, e provavelmente eu vou estar aqui para contar para vocês, espero eu. Então, vamos lá, muito ansioso para Halloween Kills, e vamos nessa, porque essa franquia é tudo nela, né? Nessa franquia inteira, todas as cenas, os personagens, a forma como ela lida com a escuridão, a história, o enredo, é tudo muito vibrante, eu acredito, uma coisa muito boa. E fez com que eu achasse essa franquia uma das melhores, porque me fez perceber quantos pontos cegos tem aqui na minha casa. Eu meio que maratonei no Halloween essa franquia de filmes e me deixou um pouquinho, vou dizer, paranoico com essas coisas. E realmente me fez eu ficar de olho no que pode estar atrás de mim, atrás de você, nesse exato momento, espreitando, olhando a gente pela janela ou em um canto escuro. Isso me fez pensar muito nisso. E você, não pensaria nisso depois de ver Halloween, todos os filmes da franquia? E a Laurie Strode enfrentando Michael Myers chega até a arrepiar. Nós sempre esperamos por esse confronto. E a Jamie Lee Curtis, incrível atriz, de volta. E aí com a família dela, que vocês viram no filme de 2018 como foi essa grande luta. Então, com muita expectativa para a continuação. Bom, espero que vocês tenham gostado, eu acho que é isso por hoje. Eu resolvi falar de um apanhado geral da franquia, tem muitas curiosidades, muita coisa pra falar. Se eu resolvesse falar de tudo que aconteceu, eu ficaria aqui muito tempo. Então espero que você tenha gostado, deixa o seu like, cogita se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo o que você achou, qual é a sua franquia de filme de terror favorito, qual é o seu filme de terror favorito. Me segue nas redes sociais que estão aqui embaixo. Eu acho que é isso, a gente se vê na próxima. Tchau!